Veja aí essa pergunta que eu fiz e Natália Bonavides não soube responder. A senhora votou contra o aumento da pena para bandidos que matam policiais. Tem a questão desse seu projeto de lei, da questão dos furtos insignificantes. A senhora também sempre defende a pauta da liberação e descriminalização da maconha. É a favor também do aborto. Eu queria saber uma coisa, o que é que isso faz a sociedade ganhar? Qual o bem coletivo de uma sociedade que pode fumar maconha, pode furtar, gente que mata policial não tem uma pena majorada? Eu tenho uma questão de ordem, senhora Micarla, porque foram cerca de 4 temas, cerca de 4 perguntas. Eu gostaria de consultá-la sobre ter mais tempo para responder, porque senão eu vou responder uma coisa e vai ficar parecendo que sobre as outras eu não quis me pronunciar, mas eu gosto. É muito claro que ela foge, porque a pergunta é só uma. A pergunta é qual o impacto social de poder furtar, fumar maconha, abortar e não aumentar penas para policiais. Eu não fiz 4 temas diferentes, eu perguntei o tema de impacto de melhoria para a nossa sociedade. Se puder furtar, se puder fumar maconha, se puder abortar e não punir aqueles que matam um policial. Candidata, assiste, ela foge da pergunta, pede mais tempo, disse que foram 4 perguntas, quando foi muito clara, apenas uma pergunta simples, que realmente não tem resposta, porque o impacto social disso é terrível para a população. Gostaria de falar sobre cada uma delas. Sim, não pode sei falar. Se é possível. Nesses 2 minutos, mas ele pode, inclusive, continuar com essa pergunta. Não, o que eu me refiro é que ele fez 4 perguntas de uma vez e eu só vou ter o tempo de uma para responder. Mas vamos lá. Senhor Gustavo, não existiu votação sobre aumento de pena para quem assassina policiais. Porque é aquela velha história. Alguns temas estão sendo postos de forma manipulada para tentar fazer a população se confundir. Existiu uma votação sobre a mudança de um regime, que é um regime diferente, para que quem assassinasse policiais fosse para os presídios federais de segurança máxima. Eu respeito muito o dinheiro público que paga meu salário e que paga a estrutura de funcionamento do meu mandato. E eu não voto em programas, em projetos que sejam inúteis, que não sejam racionais ou que não tenham uma lógica no seu acontecer. Esse projeto ia fazer com que aqueles presídios onde devem estar os chefões das facções, os chefões do crime, estivessem junto de pessoas que cometeram crimes muito graves, mas que não estão no comando desses grupos. Então isso ia fortalecer o crime organizado. Por isso eu votei contra. E eu não tenho vocação para covardia. Eu sei que esse tipo de votação vai depois ser manipulada, que vão depois fazer fake news, me atacar com isso, mas quando eu estou convencida que uma medida é irracional, que não tem lógica na política criminal e que não é uma política pública que tenha qualquer estudo que a indique, mas sim estudos que o contrário indiquem, aí eu voto como eu acho correto. Eu respeito quem me elegeu, vou sempre respeitar. O senhor tratou de alguns outros temas. Vou tentar lembrá-los. Disse que eu era a favor do aborto. A favor do aborto? Vamos tratar desse tema. Eu não acho que uma mulher que abortou deva ser presa. Seu candidato também não acha, porque ele conhece mulheres que abortaram. O que eu acho é que a gente tem que ter uma cidade em que não falte vaga de creche para nenhuma criança, para nenhuma mãe que já tenha 2 filhos e esteja trabalhando, ache que não vai conseguir ter um outro filho se engravidar, porque não vai ter com quem deixa a criança. Eu sou contra que as mulheres e você sabe que são mulheres comuns, né? Inclusive muitas católicas, evangélicas, que quando estão nessa situação, costumam estar em estado de desespero. E eu quero construir uma cidade em que nenhuma mulher ache que não pode criar uma criança por não ter condições. Eu quero construir uma cidade em que cada criança seja respeitada, em que a gente não tenha que falar em prender mulheres por essa causa. É muita hipocrisia. Tá, eu volto assim que possível, inclusive se o jornalista puder repetir a pergunta na sua segunda pergunta, já que fez 4, acho que ficaria mais justo para eu poder responder a Gustavo, todas. Quer fazer mais uma pergunta ou sobre outro tema? Ele deveria renovar a pergunta dele para eu terminar de responder. Eu renovo, vai colocando uma.